Olá pessoal, o vídeo de hoje é o tema: o profeta de Deus pode amaldiçoar? Dito que esse tema é um pouco polêmico, né? Porque a grande realidade é que nós entendemos que um profeta de Deus, ele vem para liberar palavras abençoadoras, enfim, vem para abençoar. Qual que é a sua opinião sobre isso? A grande realidade é que nós tivemos aí nesses últimos dias uma notícia sobre um grande líder religioso em que fala exatamente, até mesmo fala sobre pesar a mão de Deus sobre um jornalista muito famoso também, em que fez uma matéria sobre ele, e hoje esse jornalista luta contra uma enfermidade, contra o câncer. E as pessoas dividiu opiniões. Acha que realmente porque o jornalista tocou no ungido de Deus e esse ungido de Deus liberou uma maldição para este jornalista. Mas aí fica a pergunta no ar, que aí você que está assistindo esse vídeo, eu gostaria que você deixasse aí um gostei aqui embaixo e até comentasse, colocasse a tua opinião. A minha opinião não significa que é certo ou errado, eu vou deixar ela aqui. Mas antes, até mesmo numa base bíblica, encontrei lá no livro de 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 23, que fala assim: Então subiu dali a Betel, indo ele pelo caminho, uns rapazinhos pequenos saíram da cidade e zombaram dele, dizendo: Sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles rapazinhos. Bom, aqui está falando do profeta de Deus, o profeta Eliseu, que ele era calvo, era careca, né? E aqueles rapazes começou a zombar, a zoar, né, com a cara dele. E ele, acredito que não, obviamente não gostou daquela brincadeira, daquela zoação, e aí Eliseu amaldiçoou aqueles 42 rapazes, e os 42 morreram. Dentro disso que nós lemos aqui, bom, o profeta Eliseu, ele amaldiçoou aqueles meninos, aqueles rapazes. Bom, eu, como eu havia dito aqui, vou colocar a minha opinião, né? Não que está certo ou errado, mas é a minha opinião, como você pode expressar a tua também. Bom, nós temos aí, sim, a questão que o profeta Eliseu amaldiçoou. E nós sabemos da seriedade daquele que toca no ungido de Deus. Mas eu acredito que o Senhor levantou os seus ungidos e os seus profetas para abençoar, para orar pelo próximo. É claro que o profeta de Deus não é perfeito, então, mediante de qualquer situação, calúnias, perseguições, pode ser que aconteça de falar algo, enfim. Mas eu acredito que o profeta de Deus, o ungido de Deus, ele é levantado para abençoar. Abençoar uma vida, uma família, uma nação. Mas nós temos que entender. E eu acredito que as pessoas teriam que se preocupar muito mais com o ungido de Deus, no sentido de, muitas vezes, falar mal ou perseguir, do que qualquer outra coisa. Mas a minha opinião é assim. Eu entendo da Bíblia, do que a Bíblia fala sobre aí um exemplo do profeta Eliseu que amaldiçoou. Eu acredito que aconteça de um profeta amaldiçoar, enfim, mas o mundo já é com tanta guerra, com tanto peso, com tantas enfermidades, então que o ungido de Deus ele possa se levantar para abençoar, para orar pelo próximo. Não, espalhar ódio, ou espalhar terror, ou espalhar, morte, enfermidade, mas que da boca deles saiam palavras de vida. Até mesmo porque
Jesus falou que nós íamos fazer as obras que ele fez e maiores ainda. Então, eu acredito que os profetas de Deus se levantem para profetizar a cura desse jornalista, por exemplo, a cura do próximo, a libertação, porque tem muitas pessoas que fazem o mal e muitas vezes é fraca e ela se permite ser usada pelo mal. E ela nem sabe da gravidade sim que ela está sendo usada. O profeta de Deus, ele tem essa maturidade. Então, nós temos que realmente ser um canal de bênção. E tomar cuidado, porque o que mais faz mal não é aquilo que entra, né? Mas é o que sai da boca. Então a gente tem que vigiar, orar cada dia. O profeta de Deus pode amaldiçoar, mas que ele possa ser um canal sempre de bênção, para abençoar, para profetizar bênçãos. Essa é a minha opinião. E que Deus possa te abençoar, que Deus possa curar a enfermidade, se caso você está vivendo por luta de enfermidade, ou a área que for. Amém? Então fica aqui a minha opinião, e aí eu peço para você, comente aí, coloque a sua opinião, se você acha que o profeta de Deus pode amaldiçoar, coloca aí um curtir, gostei, se inscreva no meu canal e nós vamos discutindo aí, colocando mais vídeos no decorrer da semana. Valeu a todos, que Deus abençoe.